Oi, subversivas e subversivos do meu Brasil. Gente, eu vim compartilhar esse vídeo com vocês porque depois do meu último vídeo que eu fiz para o Núcleo de Agroecologia e Arte do Vale do Gurgueia do UFPI, que eu também sou membro, que fala de mulheres agricultoras, de uma consciência... que fala de mulheres agricultoras, saberes da terra para uma consciência planetária. É um vídeo muito lindo, muito importante, né? Que teve uma boa divulgação, mas depois que eu publiquei ele, eu me senti muito triste, né? Uma coisa que me atravessou, porque eu não achei ele acessível. Ele não tem legenda, ele não tem um intérprete, então foi algo que me deixou incomodada, né? E com isso eu tive a ideia de fazer esse vídeo, né, porque é muito importante que a gente conheça Libras, né, a língua brasileira de sinais. A gente sabe, e a gente foi ter maior conhecimento, maior discussão sobre ela quando ela veio como tema do Enem, né, e muita gente ficou desesperada, porque realmente é algo que a gente não discute nas escolas, é uma disciplina que não tem nas escolas, né, então, enfim, é um contexto muito precário, né, para a comunidade surda, para ter essa comunicação, para ter esse acesso, para as pessoas terem um conhecimento de Libras. Geralmente, quando se interessam, quando vê alguém conversando, né, quando vê surdos conversando, e a gente se sente incomodado porque não consegue entender o que eles estão falando e não passa às vezes daquilo, né? E também eu percebi que nos cursos de graduação, principalmente nas licenciaturas, que deveriam ser que é muito necessário ter, são com cargas horárias baixíssimas. Na minha licenciatura, que é a licenciatura plena em pedagogia, a carga horária é muito baixa, considerando o que eu acharia necessário, né? E em outras graduações, geralmente é uma disciplina eletiva, né? Eu faço medicina veterinária na UFPI e ela é dada como uma disciplina eletiva. Enfim, então, para a gente conhecer melhor sobre a Libras, para a gente conhecer melhor sobre a comunidade surda, para a gente ter mais consciência do quanto é necessário a gente aprender, então eu convido um grande amigo meu, professor de Libras, formado pela mesma universidade que eu, né, que é a Universidade do Estado do Pará, também intérprete e tradutor de Libras, o professor Andrei Dias, que vai compartilhar com a gente desse conhecimento. Olá galera, tudo bom? Eu me chamo Andrei Dias, sou professor de Libras, formado pela Universidade do Estado do Pará, UEPA. E hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a língua brasileira de sinais, o que é a comunidade surda, a cultura surda. Então, algumas concepções, desconstruir na verdade, algumas concepções que a gente acaba tendo sobre a língua brasileira de sinais e sobre a comunidade surda. E eu quero primeiramente agradecer a professora Bruna Bonfim, que me convidou para participar desse vídeo incrível, que aborda um tema incrível e super importante, que está também super atual, né? Então, e também parabenizá-la, né, pela sensibilidade de abordar um tema como esse, que nós vemos, né, durante todo o nosso dia praticamente. A gente assiste na televisão, um intérpretezinho aqui na telinha, ou a gente vê uma pessoa surda, ou conhece uma pessoa surda, ou tem na família uma pessoa surda, mas acaba não entendendo de fato o que é Libras, a comunicação, o que se dá, por que a pessoa surda, a comunidade surda. Então eu vim aqui basicamente esclarecer alguns pontos com vocês. Tudo bom? Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é Libras, correto? Primeiramente, Libras, como muitas pessoas dizem, não é somente gestos, não é só mexer as mãos, não é uma linguagem também. Libras é uma língua, como qualquer outra língua, como qualquer outro idioma. Por quê, professor? Por quê? Primeiro porque ela tem regras, ela tem uma estrutura gramatical, uma estrutura sintática, e se nós não colocarmos essas estruturas no ato da comunicação, a gente simplesmente vai estar sinalizando sinal por sinal. Da mesma forma, quando a gente aprende o inglês, o francês, o italiano, o alemão,
a gente precisa aprender algumas, até mesmo português, a gente precisa aprender algumas regras, algumas estruturas para a gente começar a formar frases, das frases os textos e assim conseguir se comunicar de forma que haja uma comunicação, correto? Então, a Libras se torna uma língua justamente porque ela tem essas regras, ela consegue ser comunicável, ela consegue abordar vários temas, ela consegue se desenvolver como língua. Então, a partir daí, a gente já desconstrói um paradigma, né, de que a Libras ela não é somente gesto, não é mímica, ela é uma língua. É a nossa língua brasileira de sinais. Que pegando já o gancho daqui, ela é nossa segunda língua oficial aqui do Brasil, que acredito que alguns sabem, mas para quem não sabe, está lá na Lei 10.433 de 2002, onde fala que a língua de sinais, a língua brasileira de sinais é a segunda língua oficial do país. E lá no artigo 1º ela fala que ela é a principal comunicação da pessoa surda. Ou seja, ela é o principal meio onde a pessoa surda ela possa se comunicar, correto? Nós ouvintes nos comunicamos através da fala oral, né? E o surdo vai se comunicar através do visual, ou seja, da Libras. Então, basicamente, a gente tem que primeiro pegar esses dois pontos, que Libras é uma língua e segundo é a nossa língua oficial, segunda língua oficial do nosso país, correto? E é o principal meio de comunicação da pessoa surda. Mas aí, professor, eu conheço pessoas surdas e aí eu queria entender melhor como é que acontece, a comunidade, o que é. Então, a comunidade surda, ela vem a ser uma comunidade onde o seu principal meio de comunicação, o seu principal objetivo comum dessa comunidade é a sinalização, é a língua de sinais, correto? Ou seja, mas comunidade surda, é somente surdo que pode participar, gente que é ouvinte não pode? Certo. A comunidade surda, ela é composta por pessoas variadas. Professores, ouvintes, intérpretes, surdos, ou seja, ela é uma comunidade heterogênea, né? Como qualquer outra comunidade. Só que ela tem um objetivo em comum, foi como eu falei no início, o objetivo comum dela é a sinalização, é ter fluência na língua de sinais, porque para você participar de uma comunidade, você precisa estar em sintonia com essa comunidade. Ou seja, a tua sintonia com a comunidade surda vai ser a tua fluência, vai ser tu saber a língua de sinais na sua forma, na sua estrutura, colocando suas frases de forma que haja a comunicação. Então, a comunidade surda é basicamente isso. E como qualquer outra comunidade, cada surdo tem a sua identidade, tem a sua cultura, e por ser um cidadão, uma pessoa onde convive numa sociedade heterogênea, uma pessoa onde convive numa sociedade majoritariamente ouvintista, ele acaba se tornando também um cidadão, porque está na sociedade. Então, a partir daí, nós temos a comunidade surda, onde frequentam professores, intérpretes, ouvintes que saibam a língua de sinais e, principalmente, a pessoa surda, correto? E é uma comunidade, como eu já falei, uma comunidade heterogênea, onde existem vários tipos de pessoas dentro da comunidade, correto? E essa convivência, essa troca de relações com a pessoa surda te dá essa fluência e também te dá o direito de participar dessa comunidade, beleza? Outro ponto principal que a gente tem que entender é o seguinte: a importância de aprender essa língua. Mas professor, para que eu vou aprender Libras? Eu nem preciso, eu não conheço ninguém, eu não tenho parente, eu não tenho amigo surdo. Para que eu vou ter que aprender essa língua? Da mesma forma que você aprende inglês, você não vai sair por aí falando inglês com todo mundo se você não conhece nenhum americano, né?
Então, a mesma forma, a Libras, eu vou te falar o seguinte, a Libras ela é tão importante quanto as outras línguas estrangeiras que a gente aprende. Porque o surdo, como eu já falei antes, por ele ser um cidadão que convive na nossa sociedade brasileira, ele vai querer estar em âmbitos onde você também estará. Ele vai ao banco, ele vai ao shopping, ele vai ao restaurante, ele vai à escola, ele vai à universidade. Então, se ele é um cidadão que utiliza a Libras como principal meio de comunicação, porque você, que também é um cidadão, convive na mesma sociedade que essa pessoa surda, não pode aprender a sua língua? Onde é muito mais fácil você utilizar, você ter essa comunicação. Muito mais fácil do que pegar um papel e escrever. Muito mais fácil do que pegar um texto de mensagem via celular e mostrar para o surdo para ele ler. Não seria mais fácil você se adaptar a ele do que ele se adaptar à sociedade que é majoritariamente ouvintista, majoritariamente a sociedade praticamente toda é ouvinte? Então eu deixo esse meu recado aqui para vocês, gente. Vamos ter consciência, vamos aprender a língua de sinais, é muito importante. Está na lei, é a nossa segunda língua oficial. Então eu deixo aqui esse recado para vocês, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, por favor, fiquem com a gente. Beijos e muito obrigado. Tchau, tchau. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Andrei trouxe muito conhecimento pra gente. Eu espero que o que a gente aprendeu aqui a gente possa ser mais inclusivo, ter mais empatia, respeitar mais, né, e se importar mais. Então, deixe seu like. Que vai falar? Então se inscreva no canal, dê o seu like, ativa o sininho e compartilha. Compartilhar conhecimento é sempre maravilhoso. Até o próximo vídeo.